97,9 MHz. Informação de qualidade, serviços, denúncia e opinião. Aqui na Espinharas FM. Programa Polêmica com Josivan Antero e Sara Viana. Agora são 5 horas, são 6 horas e 5 minutos. Tá vendo aí a importância? 6 e 5. 6 e 5. Olha, o entrevistado de hoje dispensa qualquer apresentação, pois foi o presidente do Brasil por 2 mandatos consecutivos entre 2003 e 2010 e saiu com avaliação recorde de popularidade atingindo 87%, chegando a eleger sua sucessora Dilma Rousseff, PT, que foi cassada por um processo de impeachment duvidoso de cunho golpista em 2016. É um dos principais nomes da oposição ao atual governo do presidente Bolsonaro do PL e se coloca como pré-candidato à presidência pelo Partido dos Trabalhadores, PT. O programa Polêmica pretende entrevistar pré-candidatos a presidente e começou com Leonardo Péricles, da UP, e agora recebe o presidente Lula. O presidente Lula, seja muito bem-vindo, está em São Paulo. Muito obrigado à sua assessoria, a todos que contribuíram para que essa entrevista fosse concedida pela Rádio Espinharas. E a gente daqui a pouquinho também fala da rede de rádios que se formou justamente para atender. Está tudo pronto aí, Matheus? Presidente, o senhor me escuta? Estou te ouvindo, Josivan. Seja bem-vindo, presidente. Receba aqui as nossas felicitações e fica aberto para suas considerações iniciais, já agradecendo a oportunidade de receber no sertão da Paraíba o senhor aqui. Olha, Josivan, primeiro, boa tarde a você, a Sara, aos ouvintes da Rádio Espinhara e ao povo de todo o sertão e ao povo da cidade de Patos. Primeiro, é uma alegria imensa poder voltar a falar com o nosso querido Nordeste e dentro do Nordeste falar com o povo do sertão brasileiro, povo trabalhador e muitas vezes povo esquecido por aqueles que governam esse país. Eu quero me colocar, Sara e Josivan, à inteira disposição para vocês. Deixar vocês muito à vontade para dizer que não tem pergunta proibida. Vocês perguntam o que vocês quiserem, da forma que vocês quiserem. A única coisa que pode acontecer de diferente é eu não saber dar uma resposta e eu falarei para vocês que não sei responder e aí vocês fazem outra pergunta. Mas eu quero fazer uma entrevista muito sincera, muito objetiva e, obviamente, que vocês são os donos, sabe, dessa entrevista. Eu sou aqui apenas um instrumento para tentar reverberar para a sociedade brasileira aquilo que vocês perguntarem. Então, eu quero agradecer de coração a vocês, a direção da Rádio Espinharas, as pessoas que trabalham com vocês, ao Stuka, que está aqui cuidando para que a gente tenha um bom programa, uma boa imagem. E estou pronto, sabe? Queria aproveitar, antes de começar, dizer que eu rezei Ave Maria com vocês aí. Quero, então, agradecer o Dom Everaldo, sabe, que é o nosso bispo da cidade de Patos. Quero agradecer aos companheiros do PT de Patos, o PT primeiro da Paraíba, o presidente Jacques Macedo. Quero cumprimentar os companheiros do PT de Patos, o Lenildo Moraes e o vereador José Gonçalves. Quero cumprimentar o nosso querido deputado Frei Anastácio, o deputado estadual Anísio Maia, Cida Ramos, Estela Bezerra, Jeová Campos, os 3 últimos recém-chegados ao Partido dos Trabalhadores que saíram do PSB. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro veneziano Vital e cumprimentar as pessoas que vão nos acompanhar. Estou aí à inteira disposição. Eu sei que tem uma rede de rádios que fizeram parceria com vocês, mas eu vou esperar que vocês citem essas rádios que fizeram a parceria para depois eu cumprimentar os ouvintes dessas rádios que estão nos ouvindo. Estou à disposição, Josivan e Sara, para a entrevista. Primeiro dizer que é uma honra receber o senhor aqui. Vem numa missão também de América Latina, recém-chegado do México, onde fez vários contatos e a gente fica muito feliz
pela Rádio Espinharas ter sido, nesse exato momento, aquele que abriu espaço para que as demais emissoras, demais pessoas que estão compartilhando nesse exato momento, possam acompanhar essa entrevista com o presidente Lula, que nesse exato momento está em São Paulo, nos concedendo essa entrevista. Agradecer também, Josivan, ao presidente pela disponibilidade e às redes que estão se formando nesse momento, as rádios que se formou para essa entrevista, a Rádio Líder FM de Souza, Rádio Interativa FM de Capibaribe, Pernambuco, Rádio Brasil Sat de Souza, Paraíba, Rádio Difusora de Cajazeiras, Paraíba, Rádio Princesa de Princesa Isabel, Paraíba, Rádio Teixeira FM, Teixeira, Paraíba, Rádio Santa Rita FM, Santa Cruz do Rio Grande do Norte, Rádio Insubmissa de Natal, Rio Grande do Norte, além da TV Roda de Conversa de João Pessoa e também as redes sociais da Rádio Espinharas e as oficiais do presidente Lula. Quero agradecer também aos assessores Crispiano, Ricardo Stuckert e Cristina Charão, que nos ofereceram aqui esse contato e tão sincero como foi dado ao presidente. Presidente, fica aberto para suas considerações iniciais ao povo de todo o sertão da Paraíba e a gente vai tentar fazer um pai-bola, ser o mais objetivo possível. Centenas de pessoas fizeram contato comigo hoje, querendo fazer pergunta. Mandando abraço, querendo mandar presente. E eu sei que é muito difícil, mas fica aberto para suas considerações aí, a saudação a todo o povo sertanejo. Josivan, eu queria até pedir desculpa porque eu esqueci um extraordinário companheiro, que é o nosso companheiro Ricardo Coutinho, sabe, porque eu tenho um apreço e uma afinidade política muito grande. Olha, ô Josivan e Sara, eu poderia começar dizendo para vocês que eu vivo, de vez em quando, meio triste pela situação que está passando no Brasil. Eu, sinceramente, quando deixei a presidência da República, o Brasil estava numa situação altamente privilegiada. A economia crescia 7,5%, o comércio varejista crescia mais de 14%, a gente tinha uma dívida pública muito pequena, a gente tinha acumulado reservas internacionais, a gente tinha começado a fazer a obra mais importante do Nordeste, que era a transposição do Rio São Francisco, que Dom Pedro tinha tentado começar a fazer desde 1846. Ou seja, a gente tinha o Brasil andando, o Nordeste com muitas faculdades, com muitas escolas técnicas, o Nordeste com muitos doutores, a gente estava diminuindo a mortalidade infantil, a gente estava dando comida ao povo, tinha acabado com a frente de trabalho. Ou seja, eu tinha perspectiva, às vezes eu ficava sonhando, o Nordeste às vezes crescia mais do que a China, e eu achava que esse era o papel de um presidente da República de um país que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que tem 27 estados na federação e que caberia ao governo ter uma espécie de indutor para que o desenvolvimento se espraiasse, que a educação se espraiasse, que a saúde se espraiasse por todo o território nacional e que as pessoas pudessem viver mais dignamente e melhor. Eu vim para São Paulo com 7 anos de idade, saindo de Caetés, e eu nunca aceitei a ideia do Nordeste só aparecer na imprensa como lugar que tinha mais analfabeto, como lugar que tinha mais êxito rural, como lugar que tinha mais mortalidade infantil, como lugar que tinha menos investimento em ciência e tecnologia. Eu achava absurdo que o Nordeste não tivesse a chance de se igualar a outros estados do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, para que o Brasil pudesse ser um país mais justo. E trabalhei com muita intensidade para que a gente pudesse fazer com que o desenvolvimento acontecesse por todos os lados. Lamentavelmente, depois do impeachment da Dilma, houve uma espécie de destruição desse país. Você veja que hoje, o Josivan e Sara, você tem lugar do Brasil que a gasolina está 8,50, tem lugar que a gasolina está 8, tem lugar que a gasolina está 7,50, você tem lugar que o óleo diesel está insuportável para os motoristas, você tem lugar em que o gás chega a 110, 115, 120, 150 reais um botijão de 13 quilos, você tem lugar em que está ficando insuportável as pessoas sobreviverem. Vocês devem notar na Paraíba mais gente na rua, mais gente dormindo na calçada, mais gente desempregada, mais gente passando fome. Ou seja, esse país que no nosso governo
ele deixou de ser a 12ª economia do mundo e passou a ser a 6ª economia do mundo. Ou seja, o Brasil estava próximo, estava no calcanhar, sabe, da França, da Inglaterra, da Alemanha, para se transformar numa nação efetivamente, sabe, justa, uma nação solidária, uma nação soberana, que pudesse dar a todos os seus filhos o direito de sorrir, o direito de comer, o direito de sonhar, o direito de passear, o direito de ter acesso aos bens materiais que ele próprio produz. Lamentavelmente, isso está sendo destruído porque nós não temos governo. O que nós temos é um paira, sabe, que não tem noção do que está fazendo no Brasil, que nunca falou a palavra livre, ele só fala a palavra arma, que nunca foi solidário com alguém que morreu do Covid, e nunca foi solidário com a vítima de nada, ou seja, é um negacionista, destruidor, sabe? Não fala em amor, fala em guerra, não fala em livro, fala em arma, não fala em paz, fala em ódio, ou seja, é uma pessoa que efetivamente o Brasil não merecia. Lamentavelmente, quem sabe o que aconteceu em 2018 sirva de lição para que a sociedade brasileira possa se aprimorar, se aperfeiçoar, pensar melhor politicamente. Não é votar no Lula, é votar em alguém que seja digno, decente, respeitoso, alguém que trata as pessoas com afeto, alguém que trata as pessoas com carinho. Eu acho que é disso que o Brasil está precisando nesse momento. Então, eu sinceramente, não vou ficar fazendo um discurso aqui, porque senão eu não paro. E daqui a pouco vocês vão falar, puxa vida, o Lula só fala, não deixa a gente perguntar. E eu vou parar, Josivan e Sara, para vocês poderem me perguntar. Eu quero que vocês sejam o dono da entrevista, sabe? Eu vou tentar ser curto nas respostas para vocês perguntarem o máximo possível que vocês perguntarem. E se faltar alguma pergunta, aí vocês me convidam para outra entrevista e eu darei uma outra entrevista para vocês. Isso aí é bom demais. Presidente, justamente com relação à Petrobras, né? A Petrobras é uma das empresas estratégicas para o Brasil, sinônimo de prosperidade desde que foi fundada, desde que foi descoberto lá em Getúlio Vargas, mas se encontra destruída e seus lucros servindo a uma minoria de acionistas que se locupletam com isso. Bilhões e bilhões. O lucro da Petrobras o ano passado foi de mais de 100 bilhões. E a empresa, aqui na cidade de Patos mesmo, a gente tem várias pessoas aqui sofrendo com essa questão, como em todo o Brasil. Como o presidente pretende trazer a Petrobras para ser, de fato, uma empresa estratégica, mas que sirva justamente aos interesses do país? Josivan, tem uma coisa que é importante a sociedade compreender. Toda vez que a elite brasileira, que os representantes do capitalismo conservador brasileiro querem destruir alguma coisa, eles passam a vender a ideia de que a empresa não é produtiva, que a empresa não é rentável, que a empresa é mal gerenciada, que tem corrupção, ou seja, eles criam todo um processo de mentira, de destruição, para que a sociedade, então, comece a dizer, não, a iniciativa privada é melhor, vai ser tudo maravilhoso. Quando eles querem fazer uma guerra, eles primeiro criam o inimigo, vendem o inimigo, criam o terrorismo e depois convencem a sociedade de que a guerra é necessária. E assim é o mundo. Veja, a Petrobras ela foi transformada em 2010, no meu governo, na Bolsa de Valores de São Paulo, na segunda empresa de petróleo do mundo. Nós fizemos a maior capitalização da história do capitalismo. Não foi feita no Japão, não foi feita nos Estados Unidos, não foi feita na Alemanha, Dodivan. A maior capitalização de uma empresa na história da humanidade foi feita exatamente no Brasil, na Bolsa de Valores de São Paulo. Quando nós descobrimos o pré-sal, fizemos uma regulamentação, criamos a lei da partilha e nós, para que a Petrobras tivesse dinheiro para continuar fazendo investimento na construção de sonda, na construção de navios, na construção de plataforma, nós então capitalizamos a Petrobras. E foi um momento de ouro, porque a Petrobras ela não era tratada como se fosse uma empresa de petróleo. A Petrobras é uma empresa de petróleo, de óleo, de gás, mas também é uma empresa que investe no desenvolvimento do país. Porque quando nós adotamos a política de fazer com que as coisas produzidas no Brasil
tivesse conteúdo nacional, por exemplo, um navio da Transpetro, uma plataforma ou uma sonda, quando ela era construída, a gente exigia que ela tivesse, por exemplo, 65% ou 70% de componente nacional. Isso fez com que se criasse uma quantidade enorme de empresas para produzir e fornecer produtos para a Petrobras. Ao mesmo tempo, a Petrobras investia muito em ciência e tecnologia. Se a gente não investisse em tecnologia, a gente não tinha descoberto o pré-sal. Se a gente não tivesse investido em tecnologia, você está lembrado do Givan e Sara, que quando nós anunciamos o pré-sal, os nossos adversários diziam, anunciaram o pré-sal, mas não vai conseguir tirar o pré-sal, porque o pré-sal estava a 6 mil metros de profundidade, a 7 mil metros de profundidade em alto mar. E o que aconteceu 8 anos depois? Hoje, o que acontece é que o barril de petróleo tirado a 6 mil metros de profundidade é quase que ao mesmo preço do barril de petróleo tirado na Arábia Saudita. Porque a Petrobras é uma empresa que tem a mais importante tecnologia de prospecção de petróleo em águas profundas. E isso provou que a Petrobras é uma empresa essencial para o desenvolvimento brasileiro. O que eles fizeram? Eles começaram a destruir a Petrobras, vender praticamente todos os postos de petróleo que tinha no Nordeste. Sabe, quase todos os postos de petróleo terrestre foram vendidos. Eles começaram a destruir a Petrobras, vendendo os gasodutos, vendendo a refinaria, vendendo a BR. Ou seja, e nós estamos numa crise agora, porque, veja, faz 40 anos que não se fazia nenhuma refinaria nesse país. Nós começamos a fazer no Rio de Janeiro, nós começamos a fazer no Ceará, começamos a fazer no Maranhão, começamos a fazer em Recife e fizemos a Clara Camarão no Rio Grande do Norte, que era uma para produzir gasolina de aviões. Ou seja, era isso que iria fazer com que o Brasil não fosse exportador de óleo cru, o Brasil fosse exportador de derivados de petróleo, que é o que traz benefício para um país e lucro para a sociedade. Nós transformamos a Petrobras numa empresa que o pré-sal teria, sabe, praticamente 50% do royalties da Petrobras era para investir em educação, tecnologia e saúde. Nós conseguimos criar um fundo para que esse fundo fosse para toda a sociedade brasileira. Tudo isso foi desmontado. Tudo isso foi desmontado. E veja o que é grave, Dodivan. Não vá cair da cadeira quando eu falar isso. Veja o que é grave. Hoje nós temos 392 empresas importando gasolina a preço de dólar. E essa gasolina chega a preço de dólar, sabe, fazendo com que o povo brasileiro pague uma das gasolinas mais caras do mundo se comparada à renda do povo brasileiro. Ora, quando, na verdade, a nossa gasolina ela foi pesquisada em real, extraída em real, refinada em real, não tem por que ela ter o preço de dólar. Acontece que, como nós não fizemos refinaria, nós hoje temos que importar, porque a incompetência é muito grande de quem governa esse país desde o golpe da Dilma. Se tivesse continuado a refinaria, elas poderiam estar prontas, poderiam estar inauguradas, e o Brasil poderia não estar importando hoje gasolina refinada ou óleo diesel refinado. Ao mesmo tempo, o Brasil é o país do etanol. O Brasil é o país do biodiesel. Nós fizemos isso em 2007 e 2008. Sabe, o mundo decidiu que ia utilizar até 2020 10% de etanol na gasolina. Eles não fizeram. E nem o Brasil não precisa estar, sabe, subordinado ao preço da gasolina, porque nós temos etanol, porque nós temos biodiesel. É preciso que tenha um governo com competência, alguém que sabe governar, que já poderia ter reunido o Conselho Nacional, sabe, de política energética e decidido uma política correta para que o povo brasileiro não fosse vítima do preço da gasolina. De um lado, quem tem carro, de um lado, quem tem caminhão, vítima do diesel, o povo pobre, vítima do aumento do gás de cozinha, quando, na verdade, quem sofre mais são as pessoas pobres, as pessoas que não têm carro, as pessoas que não têm caminhão, que são vítimas do preço quando vão na bodega comprar um leite, comprar um feijão, comprar uma farinha. Essas pessoas têm que pagar a inflação causada pelo aumento do preço. Então, eu estou dizendo essas coisas
Dodivan e Sara, porque é uma vergonha. É uma vergonha o Brasil está passando pelo que está passando. Não venho jogar a culpa em cima da guerra da Ucrânia. Não venho jogar a culpa em cima da pandemia. Na verdade, a culpa está na cabeça daqueles que governam este país, que não tem nenhuma preocupação em desenvolver um Brasil, em garantir a soberania desse país e fazer desse país uma nação efetivamente respeitada e soberana. É isso que está acontecendo com a Petrobras. Destruição, vendendo cada vez mais, e os lucros da Petrobras, ao invés de construir refinaria, ao invés de investir mais em pesquisa, são distribuídos em dividendos, sobretudo para os acionistas americanos, sabe, que têm muito interesse na Petrobras. Então, meu caro Dodivan, é essa situação que estamos vivendo e eu estou dizendo todo santo dia. Se preparem, porque nós vamos ganhar as eleições, acho que nós temos todas as condições e a gente vai recuperar a Petrobras para o povo brasileiro. A Petrobras não é um patrimônio, não é uma empresa privada. A Petrobras não tem que pensar só em lucro. A Petrobras tem que pensar no bem-estar de 213 milhões de brasileiros. Presidente Aqueles Lula. que moram no Sul, no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste. A Petrobras é de todos. Presidente, fazendo aqui mais uma pergunta. Alguns dias atrás, o ex-ministro Joaquim Barbosa, do STF, disse que o senhor poderia ser assassinado por grupos bolsonaristas. O senhor tem redobrado essa atenção à sua segurança? Sara, obrigado pela pergunta, querida. Veja, todo mundo sabe o tipo de político que é o Bolsonaro. Um cidadão que não é capaz de fazer um gesto para a educação. Um cidadão que não é capaz de fazer um gesto para combater a pandemia e o Covid. Até hoje ele não acredita na vacina. Até hoje ele acha que o Covid era uma gripezinha. Até hoje ele não foi solidário a nenhuma criança, nenhum velho, nenhuma pessoa que morreu do Covid. Um presidente que não gosta de sindicato, um presidente que não gosta de mulheres, um presidente que não gosta de quilombolas, não gosta de negros, não gosta de estudantes. A pergunta que eu faço é o seguinte: ele só gosta de violência. O negócio dele é a relação dele apodrecida com uma parte, sabe, dos milicianos desse país, que, quem sabe, foram os que mataram a Marielle, que ontem completou o aniversário da morte dela. Então, eu tenho preocupação. Eu tenho preocupação, mas como eu sou uma pessoa de muita fé, de muita crença, eu sinceramente acho, sabe, que o que vai acontecer é que o povo brasileiro vai dar um golpe nesse país e vai restabelecer a democracia. Será a morte política de Bolsonaro pela mão dos eleitores brasileiros e do povo brasileiro. E aí esse país vai voltar a ter esperança, vai voltar a ser alegre, vai voltar a ser feliz, vai voltar a ter emprego. O Nordeste vai voltar a ter investimento em universidade, em emprego, em escolas técnicas. Vamos poder contribuir para melhorar o ensino fundamental, da creche até as universidades. Nós vamos fazer aquilo que nós viemos fazendo com tanto amor e com tanto carinho para que esse Brasil se transforme ainda antes da metade do século XXI, numa grande nação admirada e respeitada pelo povo brasileiro. Eu sinceramente, sabe, vou fazer a campanha que eu sei fazer. Fazer uma campanha de rua, conversar com as pessoas, vender as propostas para esse país, mostrar como é possível recuperar a economia brasileira, como é possível criar empregos, e não vou fazer o baixo nível do Bolsonaro, não vou fazer fábrica de fake news para brigar com o Bolsonaro, ele que faça o jogo rasteiro que ele quiser, ele que conta as mentiras que ele quiser. Eu vou fazer o jogo da verdade, conversando, olhando no olho de cada homem e de cada mulher desse país, porque é disso que o povo está precisando. A gente está conversando diretamente de São Paulo com o ex-presidente Lula e também pré-candidato, o Luiz Inácio Lula da Silva, do PT,
nos dando aqui esse carinho dessa audiência e dessa entrevista com exclusividade, agradecendo também as rádios Coirmã e os outros meios de comunicação que nos dão nesse exato momento uma audiência fantástica. Presidente Lula, o golpe chamado de impeachment que aconteceu com Dilma Rousseff em 2016, a gente sabe que ele fragilizou de fato a nossa democracia e causou uma ruptura na questão política. Se o PT tivesse feito uma opção pela questão de trabalhado mais a consciência do povo, as bases sociais desse país, e a política de aliança não tivesse sido com setores reacionários, o presidente acredita que poderia ter sido uma outra cena, ao invés de ter caçado através de impeachment a presidente eleita, que até agora não se tem nenhuma acusação plausível para presidente? Olha, eu certamente nós erramos em algumas coisas, porque o impeachment da Dilma foi uma normalidade política nesse país. Inventaram uma mentira, sabe, da pedalada, essa mentira foi transformada numa verdade por amplo setor dos meios de comunicação nesse país, e aí a Dilma foi julgada e condenada por aqueles que queriam condenar, liderado pelo ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Bom, depois, não contente com isso, inventaram a história, sabe, do processo da corrupção endêmica causada pelo PT, me prenderam durante 580 dias, e hoje está provado que não tem nenhum processo mais contra mim, porque a Suprema Corte conseguiu mostrar que o Bolsonaro era uma farsa, que o Dallagnol era uma farsa e que aquilo tinha objetivos políticos para tentar destruir o PT. Mas a vida é assim. A vida é assim. Nós temos que aprender com as lições que nós tivemos, sabe, para que a gente possa acertar daqui para frente e não permitir que aconteça mais as coisas que aconteceram conosco. Eu estou convencido de que o PT tem condições de recuperar o Brasil. Eu tenho apenas um problema, Dorivan, que é o seguinte: eu só vou decidir se vou ser candidato ou não, talvez no final do mês de abril. Eu tenho que conversar com mais gente, porque o meu problema, Dorivan, não é só ganhar uma eleição. O meu problema é ganhar uma eleição e fazer uma revolução nesse país sem dar um único tiro. Uma revolução para recuperar o emprego, para recuperar a economia, para recuperar a educação, para recuperar a ciência e tecnologia, para dar esperança para a juventude brasileira. Essa molecada precisa ter esperança nesse país, acreditar que esse país, sabe, vai ser construído por eles. Eles precisam ter oportunidade de estudar, oportunidade de trabalhar, oportunidade de ter acesso ao lazer, de ter acesso à cultura. Sabe, esse é o papel do governo. Então, eu estou conversando com muita gente, porque eu tenho dito para a minha presidenta, Gleisi Hoffmann, de que eu não quero ser um candidato apenas do PT. Eu quero ser candidato de um movimento, não apenas para ganhar as eleições, mas para reconstruir o Brasil, para fazer com que as pessoas voltem a comer 3 vezes ao dia, 4 se quiserem, para poder recuperar o direito das pessoas trabalharem, o direito das pessoas viajarem dignamente, o direito das pessoas viverem e criar sua família com segurança, sabe? E com compromisso e certeza de que as pessoas vão ter um futuro melhor. Então, essa é a minha preocupação. Não é só ganhar, é ganhar e fazer aquilo que a gente ia fazer. E deixa eu dizer uma coisa, Dorivan, que é muito importante para o povo brasileiro saber. As pessoas se esquecem que quando eu cheguei na presidência em 2003, o Brasil devia 30 bilhões de dólares para o FMI. O Brasil não tinha dinheiro para pagar as suas importações. O Brasil, na verdade, tinha uma dívida pública interna de 65%. O Brasil não tinha um dólar de reserva internacional. A inflação estava a 12% e o desemprego a 12%. Ora, o que nós fizemos? Nós consertamos esse país. A inflação ficou em 4,5%, que era a meta que nós estabelecemos. O desemprego chegou no final do mandato da Dilma a 4,3%, era o menor desemprego da história desse país. A gente reduziu a dívida de 65% para 32%. A gente que nunca tinha tido reserva, a gente fez uma reserva que hoje está em 370 bilhões de dólares. 370 bilhões de dólares, que é uma espécie de uma poupança que dá estabilidade a esse país, e, ao mesmo tempo, nós pagamos o FMI e ainda emprestamos 15 bilhões de dólares para o FMI.
E o que é que nós fizemos? Qual foi o milagre, Dodivan? Eu digo todo dia, Dodivan e Sara, que o milagre do país foi, sabe, incluir o pobre no orçamento. Na hora que o dinheiro começa, sabe, a entrar no bolso do povo trabalhador, o povo trabalhador não compra dólar, não importa carro, não vai para Miami. O povo trabalhador, ele compra o que vestir, ele compra o que comer, ele compra, sabe, o que calçar, ele compra, sabe, tijolo para melhorar a sua casa, compra telha para melhorar a sua casa, compra cimento, ou seja, compra mais comida. Então, a economia dá um salto de qualidade de forma extraordinária quando todo mundo começa a ter um pouquinho de dinheiro para gastar. Essa é a revolução que nós fizemos nesse país. Quando nós aumentamos o salário mínimo em 74%, quando nós geramos 22 milhões de empregos, quando nós fizemos o PAA para comprar alimento do pequeno produtor, quando nós garantimos que 30% da merenda escolar fosse comprada da agricultura familiar, nós fizemos uma revolução nesse país. Sabe, quando nós fizemos o puxadinho, que era garantir que todo mundo tivesse um dinheirinho emprestado para fazer um banheiro a mais na sua casa, para fazer um quartinho a mais, para fazer uma garagem. Quando nós fizemos 1.400.000 cisternas, você está lembrado, Dodivan? Você é muito jovem, mas na campanha de 89 e 94 eu disse o seguinte: a seca é um fenômeno da natureza. A morte de pessoas por conta da seca é um fenômeno da falta de vergonha na cara das pessoas que governavam este país. E é por isso que nós fizemos a transposição do São Francisco. É engraçado, porque nós fizemos a transposição do São Francisco, eu e a Dilma chegamos a fazer quase 90% de toda a transposição. O Temer deve ter feito uns 3%, Bolsonaro me parece que fez 6% ou 7%, e ele agora acha que ele fez a transposição do São Francisco. Ou seja, é uma piada de um cara que gosta de contar 7 mentiras por dia, 8 mentiras por dia. Quando nós resolvemos fazer a cisterna, é porque uma pessoa que nasce na Avenida Paulista, em São Paulo, sabe, na Avenida Copacabana, no Rio de Janeiro, não tem noção do que é uma cisterna para um povo pobre que vive no sertão. Não tem noção do que é a seca, não tem noção do que é ver a sua galinha morrer por falta d'água, o seu cachorrinho morrer, a sua cabritinha morrer por falta d'água. A pessoa não tem noção. E quando nós fizemos isso é porque a gente queria mostrar que é possível, com políticas corretas, com políticas justas, a gente fazer o Nordeste ser um centro extraordinário para a gente conviver, para a gente morar, para a gente trabalhar. Eu quero o nordestino vindo para São Paulo para passear. Eu quero o nordestino viajando de avião para todo lugar para passear. Eu não quero o nordestino vindo para São Paulo por causa da fome, como eu vim em 52. Eu não quero o nordestino fugindo do analfabetismo, como minha mãe fugiu com 8 filhos pequenos. Não, eu quero que o nordestino tenha a chance da sua cidade local, porque o povo adora morar na sua cidade, o povo adora viver no seu, sabe, no seu cantinho ali. O que nós precisamos é dar garantia para as pessoas viverem, e é isso que eu quero voltar a fazer outra vez. É isso que eu pretendo voltar a fazer. Ou seja, o Nordeste não é lugar de fome, de desemprego, de analfabetismo, de mortalidade infantil. O Nordeste é um lugar de desenvolvimento, de educação de qualidade, de emprego de qualidade, que é a coisa que nós vamos fazer. E é fácil fazer, é só colocar o pobre dentro da economia. E você sabe, Dodivan e Sara, que é uma coisa que eu sei fazer. Eu viajei o mundo inteiro mostrando como é que a gente tinha recuperado o Brasil. Eu viajei o mundo inteiro, você está lembrado quando veio a crise de 2008, que muita gente dizia, acabou o mundo, eu dizia, essa crise aqui no Brasil vai ser só uma marolinha. Nós vamos dar um pontapé logo, e não passou de uma marolinha, sabe? E nós tivemos a crise em 2009, e logo em 2010 a economia voltou a crescer 7,5% e gerar muitos empregos, e elegemos a companheira Dilma. Esse país pode ser reconstruído. Sem pode dúvida. ser reconstruído na cidade de Patos, porque você sabe o que nós fizemos nas escolas em Patos. Você sabe o que foi feito no campo de Patos da Universidade Federal de Campina Grande. Você sabe a criação do campo de Pombal da Universidade Federal de Campina Grande. Você sabe a abertura de institutos federais de Patos, Pombal, Itaporanga, Princesa Isabel e Santa Luzia.
Você sabe da quantidade de casa que nós construímos na Paraíba? Foi mais de 104 mil casas construídas. Aí em Pombal foi mais de 1.000 casas. Ou seja, o que foi feito depois que nós deixamos a presidência aí? Quantas casas foram feitas? Ah, casa verde e amarela. O povo não quer casa verde e amarela. O povo quer casa branca, azul, vermelha, cor-de-rosa, lilás. Ou seja, as pessoas ficam inventando nome, utilizando a bandeira nacional de forma escrachada, utilizando a camisa da seleção brasileira para tentar mostrar que são mais brasileiros do que nós. Os caras que fazem isso e os caras que dizem o meu partido é o Brasil é porque não tem partido. Quem tem partido é como eu, faço como eu. A minha bandeira é vermelha e tem uma estrela guia. Esta é a estrela do meu partido. Tem música, tem hino, tem manifesto. Agora, a bandeira do meu Brasil é a bandeira de 213 milhões de brasileiros. As cores verde e amarela são cores do povo brasileiro e não de um picareta de um candidato. É isso, meu caro, que a gente vai voltar a fazer pelo Nordeste. Esse Nordeste vai voltar a sorrir como você está agora rindo. Vai como a Sara vai rir, porque o Nordeste não é um lugar apenas de sol. É um lugar de gente saudável, de gente bonita, de gente feliz, de gente que gosta, sabe, de passear, de vir para São Paulo, de ir para Buenos Aires. Se quiser, vá para Miami também. Se quiser, vá para a Europa, porque o povo pobre tem o direito, sabe, de viver bem e passear bem. Presidente, eu sou um militante, né? Eu sou um militante de esquerda, estou com 48 anos, mas eu sou militante desde meus 17 anos e eu nunca tinha visto tanto ódio no nosso país. É uma coisa assim descabrosa. A gente já fez política sendo oposição, política de direita, de esquerda, mas o que a gente está vendo agora é uma política fascista, de ódio, de esmagamento, violência, de ameaça, né, de chacota, de mentira. E eu particularmente eu gostaria muito que esse momento passasse de bolsonarismo, nesse momento de ódio, de fascismo, de células nazistas no nosso país, mais de 500 células nazistas. Eu me envergonho do que se tornou o nosso país, eu me envergonho. E, presidente, esse programa só é possível ser feito graças a empresas também, graças à própria rádio que acredita na linha editorial do programa, mas nós temos algumas empresas e nós gostaríamos que o presidente fosse mais objetivo, porque de fato a bagagem que o senhor tem não deixa ser mais objetivo diante de situações complexas. Mas a gente precisa dizer que esse programa aqui recebe o apoio muito especial do Guedes Shopping, que é a sua segunda casa. Mil Telecom, muito mais que um provedor de internet. A Marquesa, que na Marquesa você faz a sua festa. Café Patoense, o nosso café, o café é nosso. Cartão de Todos, que é o cartão da família que faz a economia. Presidente, nós queremos perguntar ao senhor, está acontecendo uma aliança do PT, do Partido dos Trabalhadores, com outros partidos também, que já há uma discussão muito grande, porque existem setores mais à esquerda, existem setores mais revolucionários, e muita gente quer saber se de fato o senhor já confirmou o Geraldo Alckmin, que tem uma linha mais de privatista, tem uma linha mais voltada também para os interesses do neoliberal. Saber se essa estratégia, se o senhor de fato já confirma que o Geraldo Alckmin será o seu vice-presidente diante dessa aliança que está sendo feita. Ô, Dona Ivan e Sara, se soubesse que vocês precisavam fazer os anúncios, eu poderia fazer para vocês aqui. Era só passar as lojas, eu falaria daqui de São Paulo. Gostei. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu disse agora há pouco de que é importante a gente não apenas ganhar as eleições, mas a gente junta a gente para fazer a mudança que nós precisamos. Veja, não está certo a questão do Alckmin por duas razões. Primeiro, porque eu ainda não defini a minha candidatura. Segundo, porque o Alckmin não definiu o partido que ele vai se filiar. Então, nós temos que ter um pouco de paciência para saber como é que isso vai ficar. Tá? Você veja, todo mundo sabe que aí na Paraíba eu estou altamente convencido da necessidade de fazer uma aliança com o PMDB, com o veneziano. Sabe? Nós precisamos juntar mais gente que quer juntar a gente aí no Estado. Agora nós estamos num processo de conversação. Tem gente que é favorável, tem gente que é contra, tem gente que gosta do Alckmin, tem gente que não gosta, tem gente que gosta do Lula, tem gente que não gosta.
Mas política é assim mesmo. A gente vai conversando, vai discutindo, vai tirando a diferença. Chega uma hora que você tem que bater o pênalti. E aí você tem que bater com muita força para o goleiro não pegar. E aí é que a gente vai, então, definir qual é o time que vai entrar em campo. Eu acho que até o final de abril a gente vai ter uma definição de quem são os partidos aliados. Nós estamos muito, sabe, trabalhando com o setor do PMDB, com o PSB, com o PCdoB, com o PSOL, sabe, com Solidariedade, com outros partidos, outras forças políticas que querem conversar conosco. Sabe, nós vamos fazer. Eu tenho muita paciência, porque eu, quando era mais novo, eu tinha muita sede ao porte, eu achava que tudo ia ser muito rápido. Eu agora acho que tudo tem que ser no tempo certo. Tá? Portanto, fique tranquilo, Dodivan, que logo, logo você vai saber da minha candidatura e vai saber quem será o meu vice. Fico feliz por isso. A Sara tem uma pergunta para o senhor. Pronto, Josivan. A pergunta é relacionada às reformas, presidente Lula, com relação à PEC dos gastos, que congelou por 20 anos os recursos públicos, reforma trabalhista e previdenciária, além da proposta da reforma administrativa e do desmonte de empresas públicas, foram e são nocivas ao povo. O que Lula, sendo eleito, pretende fazer com relação a esses pontos tão sensíveis? Ô, Sara, eu digo sempre que o povo mais humilde, ele sempre aprendeu o seguinte: toda vez que a gente fala em reforma, o povo acredita que é para melhorar. Aí eu vou reformar a minha casa, é para melhorar. Eu vou reformar minha bicicleta, é para melhorar. Eu vou reformar meu carro, é para melhorar. É sempre assim. Aqui no Brasil, toda vez que a elite brasileira fala em reforma, é para destruir aquilo que a gente tem. A reforma da Previdência foi para piorar, a reforma trabalhista foi para piorar, a reforma administrativa para piorar. Eu, sinceramente, não acredito em teto de gasto. Teto de gasto é incompetência de quem governa o país para ter um teto de gasto. Teto de gasto, um presidente da República senta com os seus ministros, elabora o orçamento e diz: nós vamos precisar gastar tanto nisso, tanto naquilo, e nós vamos fazer o necessário. Não tem que você limitar, porque quando você limita é para gastar, sabe, menos para o benefício do povo. Eles consideram pagar aposentadoria gasto, eles consideram pagar salários gasto, eles consideram fazer investimento para melhorar a saúde gasto. Você está lembrado que acabaram com mais médicos, que tinha 12 mil médicos trabalhando, sabe, nesse Brasil imenso? Mandaram embora e colocaram o que no lugar? Nada. Porque é preciso fazer, sabe, fazer contenção. Não pode ter gasto, não pode. Ora, como é que não pode ter gasto se eles gastam todo santo dia? Eu estava vendo aqui agora, não sei se você tem visto pela imprensa, ô Sara, a Petrobras, ela está pagando 13 milhões de bônus para apenas 9 diretores. Então você tenta fazer um teto de gasto para não fazer as coisas para o povo pobre, mas você não faz teto de gasto para conter o abuso dos altos salários nesse país, dos executivos de empresas públicas que não deveriam ganhar bônus. Sabe, então, eu sinceramente quero dizer para você, nós vamos trabalhar com muita força para recuperar os direitos do povo trabalhador, para que a gente possa garantir uma política de segurança social, para que o povo tenha certeza que na velhice ele vai ter uma certa tranquilidade. E você faz isso discutindo com o povo, e eu tenho dito o seguinte: nós vamos encontrar uma solução meia mágica. É colocar o povo no orçamento da cidade, no orçamento do Estado, no orçamento da União, e colocar o rico no imposto de renda. Não sei se vocês sabem que dividendo nesse país não paga imposto de renda. Quem paga imposto de renda é quem trabalha e quem recebe salário. Então nós vamos ter que fazer uma discussão. Por isso, para mim, nessas eleições de 2022, é muito importante o eleitor levar em conta a necessidade de votar em deputados e senadores que pensem igual o povo. Você não pode votar uma raposa para tomar conta dos seus galinheiros. Você sabe que a raposa vai comer as galinhas. O que você precisa, na verdade, é votar em pessoas que têm um compromisso em beneficiar os mais necessitados nesse país. Então, eu quero te dizer
que nós vamos tentar recuperar os direitos do povo pobre desse país. Nós vamos fortalecer as políticas sociais, é preciso fortalecer, nós vamos gerar emprego, nós vamos ajudar a micro e pequena empresa, nós vamos tentar fazer o que for necessário para melhorar a vida do povo. E vamos gastar aquilo que for preciso gastar, porque muitas vezes o gasto é investimento. Eu lembro que quando eu cheguei na presidência em 2003, Sara, numa primeira reunião que nós fizemos, que eu fui discutir que eu queria fazer universidade, o meu ministro da Fazenda falou, não, nós não podemos gastar. Ele falou, daqui para frente está proibido utilizar a palavra gasto quando se tratar de educação, de ciência e tecnologia e de saúde. É isso que vai ser feito nesse país. A gente fica muito feliz com isso, presidente Lula. A gente está conversando com o ex-presidente e pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, que está em São Paulo, nos dando aqui o carinho dessa audiência, com a rede de rádios que nesse exato momento retransmitem essa entrevista tão importante para que a gente entenda esse cenário. Presidente, estamos assistindo ao maior desmonte das leis ambientais de todos os tempos. A Amazônia, de acordo com professores, pesquisadores, corre um risco de não se recuperar diante dessa devastação que está sendo feita, matando índios, pessoas, matando as pessoas por lá, que é a questão do garimpo ilegal, das madeireiras, inclusive a saída do Ricardo Salles, que é considerado agora, né, uma pessoa que contribui com o tráfico internacional de madeiras e foi derrubado justamente com esses escândalos. Como é que o presidente pretende rediscutir essa questão do meio ambiente, já que Bolsonaro, nesses últimos 3 anos, tem promovido uma tragédia ambiental jamais vista aqui no Brasil? E, de fato, referendada a nível de mundo, o mundo está assistindo a essa devastação da natureza. Como é que o presidente pretende rediscutir e trazer a natureza para a sua preservação? Josivan, hoje não é possível você discutir desenvolvimento econômico, crescimento econômico, melhorar a vida do povo se você não colocar a questão ambiental, a questão climática, sabe, na ordem do dia e dentro da pauta de discussão. Até porque nós somos um mundo pequeno, o planeta Terra não é muito grande e nós sabemos a importância das nossas águas, a importância da nossa floresta, a importância da nossa fauna. Então, manter a espécie, cuidar do nosso ecossistema, cuidar da nossa biodiversidade e tentar extrair dela, sabe, benefícios para toda a humanidade, é um compromisso de honra dos humanistas desse país. Sabe? Então, hoje, nós já fizemos isso em Copenhague, em 2009, quando nós assumimos o compromisso de evitar 80% do desmatamento nesse país e conseguimos fazer. Nós já assumimos um compromisso para diminuir a emissão de gases de efeito estufa em 36,9%. Isso estou falando de 2009. Então, a gente vai efetivamente fazer a discussão ambiental na hora que a gente for discutir economia. Sabe, não é possível fazer garimpo na Amazônia e nas terras indígenas. Não é possível achar que desmatando você ganha mais do que mantendo as árvores em pé. Não é possível você não levar em conta a seriedade que a humanidade tem e a necessidade que ela precisa da manutenção das águas não poluídas e da nossa floresta amazônica. Então, não é mais uma questão de coragem, não, é uma questão de compromisso de honra do Estado brasileiro. Sabe, não vai poder desmatar a Amazônia, não vai poder desmatar o Pantanal. A gente vai ter que cuidar disso como se a gente estivesse cuidando de um filho, como se estivesse cuidando de uma coisa que a gente ama, porque é a nossa própria sobrevivência. Então, nós pretendemos voltar a fazer compromisso. Você está lembrado, Josivan, que fui eu, na presidenta, que fiz um acordo com a Alemanha e com a Noruega para a criação do Fundo Amazônia, que parou de funcionar. Nós vamos voltar a criar muitos fundos de investimento para que os países ricos contribuam para que a gente possa manter a floresta em pé e para que a gente possa pesquisar para transformar a riqueza da nossa biodiversidade em algo que possa gerar benefícios, riqueza, emprego de qualidade para o nosso povo. Tá? É isso que nós pretendemos fazer no Brasil, tão logo a gente decida disputar as eleições
e tão logo a gente receber de forma generosa os votos do povo brasileiro. Sem dúvida. A gente está aqui numa grande agitação nas redes sociais, muita gente mandando mensagem. Eu queria me desculpar com as pessoas que estão mandando várias mensagens, alô, pedindo alô aqui e mostrando a importância que tem essa entrevista para todo o sertão da Paraíba e para as rádios co-irmãs que chegam ao Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará e todo o país que nesse exato momento estão vindo. Presidente, nós já estamos quase caminhando aqui para o finalzinho da nossa pergunta, da nossa entrevista, mas a nossa querida Sara tem uma pergunta aqui para o senhor. É para falar a respeito do Josivan, do Centrão, né? Que é um grupo de parlamentares ricos que se auto-intitulam Centrão, que dominam o parlamento, fazem suas leis, se posicionam de acordo com seus próprios interesses. Queria saber do Lula, presidente, como de fato parlamentares que representem o parlamento tenha pessoas que representem o povo, presidente. Olha, Sara, primeiro é com uma certa tristeza que eu vou contar uma história para vocês. O doutor Ulisses Guimarães, na Constituição de 1988, ele dizia para nós, toda vez que a imprensa fala que o Congresso precisa mudar, ele piora. E eu posso te dizer, com 50 anos de experiência política, Sara, que nós nunca tivemos um Congresso tão ruim, tão conservador, tão contra a soberania nacional, tão vendilhões da pátria como nós temos agora. Sinceramente, é importante que o povo brasileiro olhe que nós precisamos fazer a revolução agora no processo eleitoral. A gente precisa votar em pessoas que tenham compromisso com a questão ambiental. Vamos exigir que as pessoas assumam compromisso conosco. Nós precisamos votar nas pessoas que gostem do povo brasileiro, nas pessoas que defendam a soberania brasileira, nas pessoas que queiram preservar as nossas riquezas minerais, nas pessoas que queiram preservar a nossa cultura. Sabe, é preciso pesquisar. A gente não pode votar no primeiro cara que entrega um panfleto para a gente ou no primeiro que conta uma mentira, sabe, no celular, não. É preciso que a gente analise a história de cada pessoa. Ninguém é candidato dizendo eu sou fazendeiro rico, não. O cara sempre fala, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou pecuarista, eu sou contador. Ele sempre inventa uma forma de se passar por um profissional liberal, porque ele sabe que se ele falar que é um grande fazendeiro, ele vai ter menos votos. Se ele falar que é um banqueiro, vai ter menos votos. Se ele falar que é um grande empresário, vai ter menos votos. Então, ele vai sempre inventar uma outra profissão. Então, é importante que a gente pense corretamente, para a gente poder escolher os deputados que têm um compromisso. Pesquise, veja na sua cidade, veja no seu bairro, veja no seu estado quem é que tem compromisso, pegue a biografia, estude quem é a pessoa, para que a gente possa colocar gente que tenha compromisso com o povo brasileiro. É quase um apelo que eu faço à sociedade brasileira. No dia 2 de outubro é a chance que a gente tem, sabe, de mudar o Brasil. Se você não quiser votar num candidato de esquerda, você tem que votar em alguém que tenha compromisso com você. Alguém que seja honesto, alguém que seja leal, alguém que seja fraterno, alguém que seja humanista, alguém que goste de educação, alguém que pense com o coração e não apenas com a cabeça ou com números. Alguém que não veja a economia apenas com números, mas a economia a gente tem que ver na cara das pessoas, para saber se as pessoas estão participando. Não adianta falar o PIB vai crescer. O PIB vai crescer para quem, cara pálida? O PIB vai crescer, ele vai ser distribuído de forma justa para o povo ou ele vai ser distribuído para meia dúzia de pessoas? É como o lucro da Petrobras. Você disse agora há pouco, Dorivan, que o lucro chegou a 66 bilhões. Sabe? E esse dinheiro poderia, metade desse dinheiro, sabe, dos lucros, deveria ser para aplicar em novas refinarias, em novas pesquisas, para que a Petrobras continuasse crescendo. Entretanto, foi feita uma repartição para os acionistas e o povo ficou chupando o dedo. Ou seja, é o povo pobre pagando o luxo do povo rico. É o povo pobre pagando o pato do preço daqueles que lucram com a guerra, daqueles que lucram com o aumento da gasolina, daqueles que lucram com a destruição da Petrobras. Essa é a verdade nua e crua. Presidente, eu estou extremamente satisfeito com essa entrevista que o senhor foi capaz de conceder aqui para a Rádio Espinharas. Dizer que estou muito feliz porque justamente tenho posições políticas já bem definidas, sou militante de esquerda, não escondo isso para ninguém, aqui na rádio todo mundo sabe disso e os meus ouvintes também.
mas a gente sabe da importância que teve o Partido dos Trabalhadores e que tem o Partido dos Trabalhadores durante o período que ficou como governo aqui no Brasil, inegavelmente. Nós estamos vivendo um momento de extrema antipolítica. Eu odeio a antipolítica, a politicagem, me distancio muito disso, mas eu queria parabenizar o senhor pela eloquência e pela capacidade que o senhor tem de entender os problemas sociais dos mais diversos. Espero que a gente possa fazer de fato uma transformação nesse país, uma revolução nesse país, porque nós estamos precisando. Essa campanha do ódio, da mentira, da ignorância, do ataque à tecnologia, do ataque à educação, do ataque à civilidade, do ataque à cultura, isso tem que cessar. E eu espero que o senhor também possa ser um canalizador desse processo de retomada do nosso país, juntamente com outras forças políticas e sociais. A Sara tem aqui um finalzinho e a gente vai deixar aberto para as considerações finais do senhor, já agradecendo profundamente pelo carinho da sua audiência e agradecendo também para as rádios que são parceiras nesse exato momento. Eu quero agradecer pessoalmente, futuramente, ao presidente Lula pela oportunidade de, como pessoa pobre, ter tido condições de fazer uma universidade. Então, Lula, meus agradecimentos. Hoje eu tenho minha casa, hoje eu sou formada graças aos seus programas de governo. A Sara tá emocionada aqui, viu, Lula? Vá dando desconto aí. Mas fica aberto para as suas considerações. Sara, eu queria dizer uma coisa para vocês. A coisa mais gratificante que a gente tem na vida, quando a gente governa um país, uma cidade, é você encontrar as pessoas na rua e você saber a gratidão que as pessoas têm por um benefício que foi oferecido. Porque, na verdade, a Sara estudou pelo esforço dela, pela competência dela. O que o governo fez foi apenas escancarar as oportunidades para ela poder escolher. O ProUni foi uma revolução nesse país, o FIES foi uma revolução, as escolas técnicas foram uma revolução nesse país. E você pode pegar, ô Josivan, o que nós fizemos pelo país afora, de escola, sabe, de cisterna, você vai perceber que foi uma coisa imensa. Não é que nós fizemos tudo, nós fizemos apenas uma parte, é preciso fazer muito mais, porque esse povo está muito sofrido. Você sabe que eu fui candidato em 89, 94, 98, 2002, 2006. Você nunca viu uma campanha minha estimular o ódio. Você nunca viu uma campanha minha ficar xingando o adversário. Você nunca viu. Porque uma campanha é um debate de ideias. Quando eu estou falando no rádio, eu estou falando com você, do Gilvan e com a Sara, mas eu sei que eu estou falando com gente que está em casa ouvindo o seu radinho. Estou falando com gente que está no carro ouvindo o seu rádio, então eu não posso ficar contando mentira, não posso ficar ofendendo as pessoas. Quando eu estou falando na televisão, eu penso que estou falando com milhões de pessoas, mas estou falando com milhões individualmente. É a mulher que está dedicada com as suas crianças, com o seu marido, e eu tenho que ser respeitoso quando eu falo com eles. Eu tenho que ser delicado, eu tenho que ser uma pessoa, sabe, fraterna, bondosa ao me dirigir às pessoas. E eu acho que eu quero te dizer uma coisa, Sara e Josivan. Se depender de mim, nós vamos dar uma lição de como fazer uma campanha civilizada. Eu não irei instigar o ódio, eu não irei fazer fake news, eu não irei contar mentiras. Essa campanha vai ser uma campanha em que a verdade vencerá a mentira, a verdade vencerá, sabe, os fake news, o amor vencerá o ódio, o livro vencerá as armas e a consciência política do povo vencerá essa loucura fascista que está criada no Brasil. Portanto, obrigado a vocês dois pela entrevista, obrigado aos nossos ouvintes. Quero pedir desculpa se eu falei demais, é porque, sabe, eu estava com tanta vontade de falar e quando eu vejo aqui o microfone aqui no meu peito, e eu fico doido para falar. Se eu pudesse, eu dava um pulo aí agora para falar ao vivo com vocês. Mas se Deus quiser, sabe, como nós já fomos a Monteiro, leva a água do São Francisco, e falta pouco, eu estou aqui com uma informação que falta apenas o chamado terceiro eixo das águas para o São Francisco, que a gente pega a água do Mauriti, no Ceará, para o Vale do Piancó, na Paraíba. É uma obra que custa só 250 milhões de reais. Então, como esse incompetente do Bolsonaro não vai fazer, como ele gosta de mentir muito, sabe?
porque ele só fez 7% da transposição. Acabou aquilo que a gente começou e está falando que é ele que fez. Nós vamos terminar essa obrinha aqui e vamos inaugurar para que o povo da Paraíba nunca mais sinta a falta d'água. Sem dúvida. Que a água seja um bem que todos os seres humanos têm o direito. E é da responsabilidade do governo garantir que as pessoas tenham água boa para beber, água para plantar, água para cuidar dos seus animais e água para que as pessoas possam fazer desse país uma grande nação. Do coração, um abraço, Josivan, um abraço, Sara, que Deus abençoe vocês e até a próxima oportunidade. Eu espero que eu não tenha cansado vocês e de vez em quando vocês lembrar, vamos chamar aquele cara que fala muito, vamos chamar, e aí eu, com o maior prazer, estarei à disposição de vocês. Fico muito feliz. Lula fala ao coração dos sertanejos e a gente fica muito feliz por isso. Agradece profundamente a Rádio Espinharas, as rádios co-irmãs que nesse exato momento aqui quebraram as suas algemas aqui e de repente fizeram uma grande cadeia de rádio aqui, levando a palavra do pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva a todas as cidades e a todos os rincões. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência. A gente espera voltar amanhã com o programa Polêmica. Agradecer profundamente a todos os assessores aqui que fazem, né, a assessoria do pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva e parabenizar ao Lula pela entrevista tão esclarecedora que deu no exato momento. Todos vocês, boa noite. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã a gente espera voltar. Boa noite a todos, agradecendo a audiência. Esperamos voltar amanhã.